Olá, comunidade! Olá, pessoas queridas! Estamos de volta. Eu estou bem animada, tá dando para perceber. Estamos de volta com o nosso Um Dedo de Prosa, o bate-papo das quartas-feiras matinais, sempre às 8 horas da manhã até às 8h30, que acontece aqui no canal da Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, e que tem a participação, a minha, da Silvia Beatriz, da Tina, da Ana Cristina Marghi, como entrevistadoras. Mas o ponto alto são as pessoas entrevistadas, é óbvio. Bom dia, acenando aqui para quem está entrando. Estavam com saudade do nosso bate-papo? Eu estava com saudade desse bate-papo, sem dúvida nenhuma. E hoje nós vamos, daqui a pouquinho vai aparecer aí, é o dia da Heloísa Oliveira, lá direto do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu tô aqui em São Paulo, e esse processo de ter de ter a conexão e a gente conseguir falar com pessoas de vários lugares do Brasil e por que não do mundo, porque Portugal já passou por aqui também. Bom dia para quem está entrando agora. E cadê aqui? Vamos ver. Não, olhar de cobra. Carlos, não vai dar para você participar agora que nós estamos esperando a Heloísa. Hoje está aqui na nossa transmissão. Então, para quem está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse canal. Qual é o propósito? O propósito é compartilhar a história de vida das pessoas que fazem a nossa associação, dos nossos aconselhadores biográficos. Nós começamos o ano passado, em julho, e de lá para cá temos tido toda semana um bate-papo muito gostoso, porque nada mais interessante do que a gente conhecer a vida de pessoas que podem prestar serviços a nós, ainda mais relacionado ao aconselhamento biográfico. Não é à toa que temos biográfico no nome. Bom dia, Maísa. Bom dia, Carol. E, bom, para quem ainda não... acabei de receber uma mensagenzinha que a Elô está tendo algum tipo de dificuldade aqui para participar. Vou enviar a solicitação para ela de novo. E a gente já sabe que a coisa é assim mesmo, né? Quem faz ao vivo sabe que tem esses perrengues internéticos. E olha quem chegou. Bom dia a todos. Bom dia! Oi, Silvia. Que alegria poder começar esse dedo de prosa com você. Estamos na versão 2021, olha que bacana! Não é? Ano novo, tudo novo, né? Ano novo, tudo novo, esperanças renovadas, né? Bom, hoje é bem especial, por quê? Primeiro, porque é a retomada. Segundo, porque ontem foi dia de Iemanjá e anteontem foi aniversário da Elô. Então, a gente começa mandando de novo um beijo para ela e feliz aniversário. E quem sabe ela volta em algum momento para contar para a gente como é ser livre das leis biográficas, porque celebrou 64, foi isso? Sim, com certeza. Então, 64 aninhos. a Eloína já está livre das leis biográficas, gente. E para você que não entende o que é estar livre das leis biográficas, recomendo fortemente que procure um aconselhador biográfico ou uma aconselhadora biográfica. Você já tem as biografias gravadas aqui e escolha a pessoa para fazer esse trabalho com você. Porque vocês vão ouvir a história da Elo e vai ver que foi através deste presente, no presente de um processo biográfico que ela teve, que ela hoje está aqui e tão envolvida com a antroposofia. A Sociedade Transformar está dizendo que é a primeira vez que está participando, que bom. Elô, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos para as suas histórias. E olha, gente, nós estamos conversando, eu acho que com uma, sei lá, eu vou brincar aqui, com uma descendente de Iemanjá,
porque é uma história em que a pessoa e o mar estão absolutamente entremeados. É como praticamente gota e oceano. Bom, Bem-vindo. vamos, Vamos bem, lá. obrigada. Bom, eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 57, né? É, minha mãe era dona de casa, né? Era normalista e tinha casado com meu pai, né? Que era tenente militar, né? E morava também nessa casa, pertinho assim, os meus avós, que meu avô era médico, minha avó também era dona de casa e ajudava sempre, que ele tinha fazer um ambulatório popular embaixo de casa, que minha casa fica perto de um morro. E eu morava nessa casa, que tinha um terreno enorme atrás, né? Eu tinha minha cachorrinha, vivia lá, brincava na natureza o tempo todo, brincava muito sozinha. Eu adorava observar a natureza. Então eu ficava, às vezes, horas entretida com uma formiguinha que andava, fazia minhas plantinhas e ia muito à praia. Meu pai, ele era uma pessoa muito da ativa, então ele tinha sido ele era professor de educação física também, e me levava para a colônia de férias na escola de educação física. E ou era mascote dele, ou eu era ajudante de instrutor. Mas eu estava com ele em todas as turmas. E aí ele me ensinou a nadar de uma forma muito meiga, muito delicada. Ele me jogou no mar e disse nada. E aí ou eu nadava ou eu afundava. Como eu sempre tive um instinto de sobrevivência meio aguçado, eu nadei. E aí foi tudo bem, estava tudo indo tranquilo. Eu brincava muito com a minha cachorra. A minha cachorra era minha grande companheira de brincadeira de ano, uma vira-latinha. E aí eu vivia muito bem até que minha irmã veio. Eu estava com 6 anos quando Vera nasce. Ah, eu fui uma criança que nasceu com 4 quilos e tanto. Minha mãe teve um parto super difícil. Eu chorava muito. E aí, quando eu tinha 6 anos, entra quem? Minha irmã, Vera, né? Que era um bebê ótimo, gente. Era de dar raiva de tão boazinha que ela era. E a mamãe, então, passa a cuidar mais de Vera. E eu passo a ficar mais com o papai nessa época, né? Então, ele ia muito pescar no Forte Imbuí, a gente ia de lambreta. E aí, vocês, por favor, ele não é... Naquela época era tudo muito normal. Então eu ia de lambreta, eu ia em pezinha na frente. Ninguém usava capacete, claro, para quê, né? Então a gente subia um morro, né, uma estrada de terra, naquela picada. Chegava lá em cima, a gente levava uma garrafa d'água e um cacho de banana. Botava na guarita, tinha aquelas pedras com aquele mar batendo, e ele ia mergulhar. E eu ficava brincando nas pedras. Então eu andava sozinha com 6 anos, aquelas pedras todas ali com o mar batendo, o mar vinha, lambia as pedras, fazia aquelas pocinhas de água, né, que brilhavam com a luz do sol, e ali sempre tinha 1000 formas de vida marinha, né, que eu brincava, adorava ficar ali, e papai de vez em quando jogava um peixe na pedra. Aí eu ia lá, pegava o peixe, botava na banheirinha para cuidar do peixe. Se o peixe era grande, eu deixava, mas se o peixe era pequeno, eu botava as tripinhas para dentro e jogava para o mar de novo, né? A coisa mais linda, pensa. A menina já era médica, que vai se transformar numa médica, com os peixinhos. E a outra que eu achei muito bonitinha era quando você falava para o seu pai: peixe com laço no rabo, não, papai. Que você os peixes pelo desenho, quer dizer, pelo desenho, não sei nem como que fala, mas pela forma. Porque aí o que acontece é que chega uma hora que eu digo para ele: não aguento mais ficar na pedra, eu quero aprender a mergulhar. Aí ele, então vem. Aí primeiro ele dizia, bunda de rolha, né? Bunda de rolha não, porque o bumbum ficava pronto, eu tinha que encaixar o quadril. Ele, bunda de rolha não, Elô. Aí eu baixava o bumbum. E aí ele começava a descer e papai fazia a caça. E aí eu ficava assim, pai, peixe de lacinho não pode atirar não. Eram os marimbás que tinham a manchinha no rabo, aqueles não podiam. Então eu escolhi o que ele podia arpoar e o que ele não podia. Eu nunca matei um peixe na vida, gente. Eu nunca tive coragem. O que eu gostava mesmo era de brincar e conversar com os peixes. E às vezes a gente saía 5 horas da manhã, ele ia pescar linguado, eu entrava, subia na lambreta, a gente ia. Mamãe acompanhava, mas ficava mais em casa com a minha irmãzinha, né, que estava recém-nascida naquela época. E assim foi, né? E aí eu fui estudar no Colégio Niterói, né? Eu sempre fui ótima aluna.
super. E aí começou uns questionamentos, porque era um colégio católico, e eu era ótima aluna, super quietinha, mas aí começou aquela história de Adão e Eva, tem Adão, tem Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e a população da Terra formou-se. Irmã, formou-se como? Tinha Caim e Abel. Não, Adão e Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Como é que tem o resto aí? Era tudo filho de Eva? Aí a Madre sobre mim, minha filha, mistério da Santa Igreja. Depois do terceiro mistério da Santa Igreja, eu resolvi que se as pessoas não me explicavam direito as coisas, para que eu ia ficar perguntando? Eu não ia adiantar mesmo, porque eu não ia saber nada mesmo. E aí fui me desligando um pouco dessa história, né? Porque realmente não me adiantava muito. E aí, quando eu estava em torno de 10 anos de idade, 9 anos mais ou menos, começou essa fofoca lá em casa, aconteceu uma coisa que, para mim, não foi nada bom. Porque a família da minha avó morava no Rio, em Copacabana, a vovó começa todo esse movimento, já vê essa mudança para o Rio, e eu perco meu paraíso, né? E aí, com 10 anos, a gente se muda, e para mim a maior dor foi que eu tive que deixar minha cachorrinha, porque ia morar todo mundo junto no apartamento, eu não ia poder levar Dianinha comigo, E né? Elô, é avó materna ou paterna? Materna. A minha avó materna e meu avô foram que acompanharam toda a minha biografia o tempo todo, né? A Dulce e o Otávio, né? Os pais da mamãe, né? E eles acompanham toda a minha biografia, porque tenho uma relação muito grande com eles também, né? E a vovó, ela era, assim, uma pessoa muito querida, né, e lá em Niterói mesmo, eu ficava muito com ela, ficava com a mamãe também, mas eu me lembro muito, assim, dia de Cosme e Damião, véspera de Cosme e Damião, ela tinha feito uma promessa, né, e meu avô trabalhava na colônia de pesca de Itaipu, né, como médico. Ele ia lá, era um trabalho voluntário, mas se aquilo virasse um emprego, fosse encampado, ela faria essa promessa, e foi, o IBAMA encampou a colônia de pesca. E aí o que acontecia? A gente, toda Cosme e Damião, eu ia para a cozinha com ela horas e horas, a gente fazia pé de moleque, fazia cocada, fazia tudo que você possa imaginar de docinhos, botava nos saquinhos, aí vovô tinha um Fusca, eu ia, a gente entregava os saquinhos um por um para os meninos lá, era muito, mas muito lindo e eu adorava fazer isso, era muito legal, São memórias muito gostoso. muito calorosas, né? E assim, É, a história da Elô é daquelas histórias que, assim, todo ano tem alguma coisa que acontece. Assim, é impressionante. Vai, assim, ano a ano tem marco, tem vivência, tem livro, como os 12 Trabalhos de Hércules, tem macaca na história. Macaca na história, ela não vai entrar profundamente na história. não, Fica a macaca barriguda. vamos lá. E aí eu me mudei para o Rio, né? E aí, quando eu estava com 11 anos, meu pai foi servir em Manaus, né? Então, nós fomos para Manaus. E aí, eu que era mais sozinha, mais quietinha, de repente vi um outro mundo. Porque lá eu ia morar numa vila militar. Mamãe, tadinha, sofreu muito comigo, porque eu era o capeta. É assim, minha planetada chegou arrasando geral, né? Fiquei namoradeira. A tímida, Oi? né? A A tímida. tímida mudou totalmente, né? Porque eu era tímida de me esconder embaixo da cama porque eu não conseguia falar com as pessoas. Mamãe me obrigava a comprar pão para eu poder falar com padeiros, de tão tímida que eu era, né? E aí lá em Manaus, com a criançada toda, eu era do time de vôlei, a gente tinha uma turma grande e eu tinha uma macaca chamada Linda. Papai, uma bela noite, trouxe essa macaca para casa. Mamãe, eu e minha irmã, a gente não deixou ele levar a macaca. E aí eu passeava com aquela macaca. Ela é enorme, tá, gente? Não é um macaquinho, não. É um macaco barrigudo da Amazônia. Depois vocês se dêem um trabalho de olhar o tamanho do macaco. Ela, a cabeça dela ficava aqui na altura do peito, o bracinho na costela, a perninha aqui perto da pelve e o rabo enrolado na perna. E a gente andava com aquele macacão e era um barato. Histórias da Linda dá para ser uns 10 encontros, porque tem muitas. Tem Eu muita história. pesquisei, eu pesquisei a macaca e é grande mesmo, tá? Não sei se Ela é ela tá enorme. certa, mandei uma foto para Elô, mas a bichinha realmente tem um tamanho considerável. Não é nada aquele chimpanzézinho lá do Tarzan, não, viu? É um pouquinho maior.
Ela é muito amorosa, coisa mais. E eu adoro bicho, gente. Nessa época eu tinha gato, eu tinha macaca. A gente, tudo quanto era bicho que tinha, a gente ia pegando, ia criando, era assim, né? Mamãe sempre permitiu muito isso pra gente. Ela também era bem bichenta, como a gente chama. E lá em casa eu, minha filha também, a gente era muito bichenta, né? Muito, sempre fui. Tem jeito não. E, Bom, e daí de daí Manaus você volta para o Rio, mas tem um período aí que você fica só com seus avós, porque os seus pais Isso. É exatamente quando eu tinha 13 anos, eu volto para o Rio, e aí eu vou morar com os meus avós, tá? Porque mamãe ainda estava em Manaus, não sei o que, não conseguia voltar. Aí com 15 anos ela retorna, e nessa época o avô morava perto da praia, mas era um outro mar, não era mais aquele mar do Imbuí. Eu agora vi o mar da janela, né? Eu até ia na praia, era diferente. Lá na Amazônia tinha muita água, né? Tinha muito igarapé, tinha muito rio. Mamãe sempre levava com o papai a gente para tomar banho de rio, tudo isso. Então, assim, tinha esse contato com a água também. Aqui eu tinha, mas tinha menos, né? Mas eu estava sempre na praia também. E daí começa a minha formação, eu vou para uma escola, vou para o colégio de freira novamente, me sinto muito presa, a mamãe volta, aí eu vou para um outro colégio, que é o Andros, lá em Botafogo, que aí você conhece outras pessoas, eu era muito boa aluna, e aí eu conseguia bolsa de estudos, exatamente por ser boa aluna, né, porque minha família ganhava pouco na época, né, e o jeito de eu conseguir estudar era exatamente eu ser uma ótima aluna para conseguir bolsa de estudos. E, gente, assim, eu sou o tipo da pessoa que por amor eu faço qualquer coisa. Então, para mim, sabe, eu amava tanto, né? Eu amo tanto a minha família que para mim era tranquilo. É para estudar? Então vamos estudar, né? Vamos fazer. Meu pai tinha um lema, né, que eu não falei, que era assim: o difícil a gente faz agora. O impossível só demora um pouquinho mais. Mas, fica se lembrando. E, né? Elô, a gente precisa pular um pouquinho, assim, Tá, por vamos lá. trechos, tal. Vamos para a faculdade. Então, assim, dentro desse período, né, já dá para a gente perceber, assim, primeiro esse seu contato com a natureza e com os animais, porque você, né, o cachorro, o macaco, os peixinhos, essa questão da água, e chega um determinado momento para ir para a faculdade, e olha que interessante. Ela só tem dúvida entre oceanografia, arquitetura e medicina. Assim, básico. Acabou indo para medicina, né? A partir daí se desenrola uma carreira e trabalho e Belo Horizonte, quer dizer, vamos lá, estamos na faculdade e abraço. Só um detalhe que eu esqueci de falar, eu sempre amei mitologia grega, tá? Então isso para mim, assim, a partir dos 12 anos eu ganhei os 12 trabalhos de Hércules, aquilo para mim eu viajava naquilo, assim, a mais não poder. Bom, aí eu entro na faculdade, né, passo toda essa fase de faculdade, não vou entrar em detalhes, aí me formo em medicina, né, é, aí faço medicina do trabalho um ano, depois eu faço residência em otorrino, me mudo para Belo Horizonte, caso nessa época, tá, conheci o rapaz na praia, é claro, conheci na praia, e aí eu vou morar em BH, né, moro em BH, faço outra residência lá também, e aí eu acho que as coisas não estavam muito boas. E aí resolvo voltar para o Rio. Faço concurso público, sou super bem classificada, entro aqui para o Miguel Couto, né, concursada, e aí começo a trabalhar aqui no Rio. Eu trabalhava em vários lugares. E aí chega uma hora que eu entro para a Golden Cross como médica, resolvo montar uma terceirização dentro da própria Golden. Ah, isso não pode, não pode conseguir. E aí montei um serviço de audiologia, minha residência foi em otorrino, né, medicina do trabalho e otorrino, e aí monto o serviço de otorrino e otoneurologia, né, começo a trabalhar com empresas também, então tem uma virada aí nessa parte, né, que eu começo, e aí quando eu tô acho que eu tô com, deixa eu ver aqui, tarará, 28, 30. 28, 30, estou mais ou menos nessa fase, aí eu faço um curso de mergulho profissional. Vou virar mergulhadora mesmo. Isso aí eu cheguei de BH, resolvi virar mergulhadora,
Aí foi muito engraçado, gente, porque chega lá em casa, gente, me inscrevi, eu vou fazer curso de mergulho, não sei o quê, minha avó começa a chorar. Minha filha, meu sobrinho quase morreu desse jeito, não sei o quê. Vovó, mas eu quero, sempre mergulhei, eu sou certinha, eu não sei. Aí, papai, meu orgulho da minha vida, sabia? E aí virei mergulhadora. Virei até instrutora de mergulho, gente. Eu cumpri, fiz as provas com o pessoal do mergulho profissional, fazendo todas as etapas, porque não tinha no Brasil, na época, curso para instrutor e muito menos mulher. Você ainda Mas dá aí de mergulho, Elô? eu agora eu me aposentei, né? Assim, eu não estou mais à frente de nenhuma escola, mas na época eu trabalhava com escolas de mergulho mesmo, com a Master, eu tenho muito tempo, né? Então, depois eu fiz o curso de medicina hiperbárica para entender mais e melhor, sempre. E aí fui em frente. E o mergulho me trouxe uma desinibição que eu não tinha, né? Então, a partir do momento que eu comecei a dar aula no mergulho e a cuidar dos outros, inclusive embaixo d'água, aquilo me trouxe uma percepção extremamente diferente, né? Eu começava a me perceber muito no silêncio. E esse silêncio me trazia, assim, uma sensibilidade. Então, assim, quando eu estava com alguém do lado, eu tinha que percebê-lo em todos os detalhes. Qual era a necessidade daquela pessoa que estava comigo? Porque eu estava conduzindo em um mundo desconhecido. E isso, para mim, foi um mote que amplia depois numa série de coisas quando eu venho trabalhar com biografia. Né? Então, esse conhecer o outro, conduzir, né, dentro do processo dele, no fundo do mar, é para mim uma coisa muito inspiradora, né? Eu falei para você, né, que ouvindo a tua história, vem muito a questão da profundidade. Me remeteu àquele filme Imensidão Azul, que eu falei para você ontem, né? E também, quem que jovem não assistiu os filmes do Jacques Cousteau e você teve a possibilidade de não só, acho que talvez ver, né, alguns filmes dele, mas você tinha o contato do mar também. É, Então, meu sonho era trabalhar com costura. o meu também, mas aqui em São Paulo nem piscina eu tinha, então não dava, não tinha contato nenhum com água, né? E nesse ínter, assim, você já está separada e você se casa novamente, lá ao redor dos 34. Em torno dos 34 por aí. Aí eu me caso novamente, né? Com 35 nasce a minha filha maravilhosa, Luísa, né? Que é a coisa mais querida da minha vida. E aí um novo estágio de consciência. E aí aquele mergulho que era tão presente o tempo todo, eu resolvi, tudo isso para mim agora é bagagem, porque agora é o momento de eu ser mãe. E aí fui cuidar da minha vida, continuo trabalhando, é claro, mas com essa consciência que a minha pequena família era a minha prioridade naquele momento, tá? E aí acontece uma coisa que eu estou montando clínica, super coisa, minha irmã me oferece de presente um biográfico em Artemísia, tá? Eu estou com 40 anos, 38 anos, ela me oferece um biográfico em Artemísia de presente. Eu na hora, gente, minha irmã agora pirou, porque eu era médica, cirurgiã, super, sabe assim, cartesiana, aquela coisa, né? E ela, um biográfico em Artemisa, tá tratando meu sobrinho com bolinha. Gente, isso não existe, né? Aí, sabe o que mais? Aí meu marido, é melhor você, está muito chato. Eu falei, você tem razão, eu vou. Aí eu fui, e nesse biográfico, foi com a Gudrun, tá? Foi quando eu conheci a antroposofia, digamos assim, pela Gudrun, com a Mercedes Gamba, que hoje eu tenho, assim, o prazer de ser nossa coordenadora na Trinos, né? E com o Amparo Del Moral, que foi minha coordenadora também, lá em Floripa, no Sagres. Então, eu fui tão acolhida e lá estava também a Rita Harm, que é médica antroposófica, e começou a me falar do que era medicina antroposófica. Tá? Cheguei no Rio, família passando mal, boto todo mundo no carro, levo para a Rita, o pessoal melhora, e aí aquela coisa, né? O que eu posso oferecer de diferencial para o meu paciente que eu até agora não ofereço? Teve um curso de medicina antroposófica 2000 no Rio, feito pelo Gaia, pelo Wesley, com a Neide. Me inscrevi, eram 4 anos de formação e fiz a formação em medicina antroposófica aqui no Rio de Janeiro. Tá? Exatamente para ver o que eu podia trazer de diferencial, né? O que eu podia mudar nesse approach com o paciente. E aí Tá? vem outro mergulho, porque Sim, vocês vão ver o quanto que ela mergulha na antroposofia. E o que me chama a atenção é que, ouvindo as histórias, né, as outras biografias,
ou as pessoas foram pela doença, pelo trabalho sabe, tiveram alguma questão médica e foram procurar. O que me surpreendeu é que você é uma médica e essa não foi a sua porta de entrada. Foi um presente, quer dizer, foi um encontro da sua irmã, né, que nasce com Sim. 6 anos, e é a partir dela que você entra e agora você vai nessa imensidão da alma mesmo, estudando a antroposofia. E conta desse Isso. orgulho, porque ele é muito bonito. E aí, quando eu acabo o curso, a gente, poxa, mas por que que a gente não traz uma BNA para o Rio de Janeiro? Eu era estudante, gente. Chata, porque assim, não tinha CPF, não sei o que no curso. Eu falei, gente, vamos regularizar isso, vamos, eu era daquela aluna meio chatinha, vamos fazer. Aí, moral da história, em 2005, eu estou na equipe que a gente faz, junto com a Sheila, com todo mundo, a gente faz, então, monta a BMA no Rio de Janeiro. Né? Então, veio uma BMA para o Rio, e aí eu apanho, resolvo fazer, eles me chamam, mas naquele momento não era meu momento de participar. Aí eu começo a fazer, logo depois, um curso de formação de líderes e consultores na Adigo, porque eu estava cuidando da minha clínica, eu precisava entender um pouco mais de gestão empresarial, né? Porque era eu sozinha, cuidando de tudo. Tocando já uma clínica com 16 pessoas dentro e trabalhando com empresa, então precisava aprender mais. Aí de lá, em 2009, eu faço o aprofundamento espiritual da Adigo, né, na época, que foi quando eu conheci o Carlos, a Mônica, a Denise, era uma turma do Rio de Janeiro, e eu ofereço de cara para a gente apanhar, fazer um grupo de estudos lá em casa. Tá? Então, esse grupo rola até hoje, né? E a gente então faz esse grupo de estudos, e a partir daí, quando vai chegando em 2012, me oferecem para ser, então, presidente da BMA aqui no Rio. Só que eu disse, gente, aqui não tinha curso, aquela coisa muito devagar. Eu assim, eu assumo na condição de eu poder fazer curso. Eu quero trazer os cursos para o Rio de Janeiro, porque eu acho que uma cidade como o Rio, eu vejo tanta demanda, tanta gente precisando, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para fazer. E aí cheguei em casa, disse isso, né? Aí o Carlos na época, não, olha, estou aqui estudando esse tempo todo, para alguma coisa eu sirvo, ele é engenheiro, eu vou ser ajudar no financeiro. Eu falei, oba, já temos o financeiro. A Leila ficou, Maurício, e com isso a gente então foi tocando esse movimento nessa época e começamos então o movimento da ABMA do Rio. Né? Em 2013 a gente já começa o primeiro curso, eu era coordenadora, fazia as comidas em casa, gente, porque a gente não tinha dinheiro nenhum. Então fazia o coffee break, tudo eu fazia em casa, levava, ajudava, os docentes hospedavam lá em casa, era assim uma festa. E aí eu fui nessa história, nessa ABMA, fiquei 4 anos na presidência, né, da ABMA. E aí, 2012, eu também fui à Grécia, né, que foi a festa do meu... E foi um sonho de viagem com o pessoal do aprofundamento, e aí começa a minha... da Grécia eu fui ao Goetheano. Olha que coisa legal quando a gente observa, né, que ao mesmo tempo que eu mergulho na antroposofia de uma forma mais efetiva, não só no sentido de receber, mas no sentido de doar. Porque a partir desse momento eu estou com 56 anos, e é aquele setembro que a gente começa a fazer uma doação para o mundo. Isso eu fui ver depois, na hora não me ocorreu, mas eu começo a doar. E nesse momento, quem é que chega para mim? O próprio Goetheano. Então eu vou ao Goetheano, entro de cabeça na antroposofia, faço então os cursos no Rio, e aí fui tocando isso, quando logo depois eu começo a formação biográfica, né? Já comecei em 2012, aí nessa história também comecei a formação biográfica, 2011, e por aí fui rolando essa história toda, tocando o movimento todo aqui no Rio. Então eu já estou com a formação biográfica e a BMA do Rio de Janeiro, não é isso? E o ciclo? Então fomos tocando. Ciclos da... O ciclo veio aqui em 2015, que aí eu me formei, né, nós nos formamos, aí tinha um trabalho de fim de curso, né? Aí você, ano que vem a gente faz... Gente, olha só, vamos fazer agora. Ou a gente vai fazer agora, ou a gente não vai fazer, porque vai esfriar. Então vamos fazer o seguinte, agora. Aí o cara, não, fevereiro, vamos fazer agora, em outubro, novembro, não, sem fevereiro. Mas como é que vai ser? Vai ser, não interessa, vai ser, vamos fazer e pronto, tá resolvido, cara. Fizemos, foi tão legal, gente, mas foi tão legal, que eu que tinha feito o curso por autoconhecimento, sabe, mais assim, para saber um pouco de mim,
tal. O Jair tinha falado, Elô, por que você vai fazer? Não, porque eu quero me conhecer melhor, a teoria, eu quero ver a prática. Me apaixonei para trabalhar com biografia, sabe assim? Abriu uma porta assim que aquele mergulho que eu dava, ele agora entrou em mim de uma forma muito maior, mais intensa, e naquela coisa de conduzir, da percepção do outro junto. E isso é muito legal, né? Quando você percebe esse tatear e guiar, né? Dentro da sutileza do mar. E aqui Então eu foi muito legal. vou interromper um pouquinho, porque tem algumas pessoas que estão escrevendo coisas para você. Não sei se você está dando para ler. A gente tem assim, uns 5 minutinhos de live. Cadê aqui que eu perdi? A Lea Koguchi escreve: Elô, uma força oceânica, nos traz a calmaria e a força sempre necessárias, né? Que lindeza, a outra é a Ana, que fala, que lindeza essa médica, você me passa uma vibração tão boa. Ana, ela passa uma vibração e assim, a gente está num recorte dessa vibração, porque a história, assim como o mar e como o mergulho que ela fez na antroposofia, ela é muito mais profunda do que isso. Tem uma coisinha que eu marquei aqui, que eu queria compartilhar, que é a primeira viagem ao exterior, porque a gente tem imagem das pessoas, né? Acho que todo mundo consegue tudo a qualquer momento, né? A primeira viagem que a Elô fez ao exterior foi aos 51 anos de idade. E aí ela relata que de lá para cá ela não deixou mais de viajar e passou a ter contato. Então, olha que interessante, alguém que tem uma biografia que, em princípio, toda centrada no país, né, no Rio de Janeiro, Niterói, Minas Gerais, Amazônia, e depois tem a possibilidade de ir para o exterior, é um outro mergulho, e carrega consigo, que foi quando você trouxe a lembrança, Lô, do livro que você lia, dos 12 trabalhos de mitologia, e hoje tudo isso se entrelaça. Então, entrelaça a sua medicina, a capacidade gerencial, por conta dos cursos que você fez, a antroposofia, a mitologia, a história, as viagens, contato com o outro. Aqui tem mais uma pessoa falando, Pádua, faço biografia com ela e está fazendo a diferença na minha vida. Com certeza um divisor de águas. Doutora Heloísa, muito obrigada por ser quem você é. Elô, aí vem aqui a Jane Cardoso. Elô, sempre essa fortaleza cativante e delicada. Então, gente, assim, é uma potencialidade. Assim, eu sinto que o teu coração é do tamanho do oceano. Profundo e amplo. É por aí? É, por aí. E só para dar um arremate final, né? Vem os ciclos, e aí depois a gente tocando, eu me torno docente da BMA, né? E tocando a BMA, etc. e tal. E aí eu começo a perceber a necessidade que muita gente vai, poxa, não tem uma formação biográfica no Rio, a gente queria tanto fazer, não tem que ir para fora, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, meu filho não sei o quê. E aí a gente me junto com alguns amigos, né, e a gente monta a Trinos, que é a formação biográfica do Rio de Janeiro, né, exatamente para trazer esse impulso num local que a gente acha que precisa tanto como é o Rio de Janeiro, né, de uma força espiritual maior, essa coisa, que era um desafio, diziam que nada no Rio funcionava. E a gente consegue virar isso, né? Então, isso é super importante. E atualmente eu estou na diretiva da Nacional, né, como médica antroposófica. E aí essa coisa, né? Mas você é aconselhadora biográfica, você é médica? Gente, assim, a formação biográfica fez toda a diferença na minha vida. Primeiro, ela me traz uma consciência maior sobre a minha própria vida, né? O desenrolar, o desvendar, as aplicações, as coisas, os ritmos, os tempos. Isso é muito legal. Outra coisa é que você entender o ser humano, né, de uma forma mais delicada, talvez, né, mais imersa, como eu uso, né, te traz a possibilidade de você usar isso onde quer que você trabalhe. Porque a gente lida com seres humanos. Né? Então, isso é maravilhoso. Desculpa te cortar, eu vou pedir para você responder. Tem uma pessoa aqui, Cris Abreu, que escreve. Desculpe a pergunta. O meu primeiro contato com esse mundo. Biografia é uma técnica de tratamento? Você pode responder?
Biografia, né, não é uma técnica de tratamento, né? Biografia, a gente vai olhar a história de vida, né, conforme certos parâmetros, né, tem uma metodologia para isso, para a gente tentar ver quais são os fios que essa vida tem, para onde ela te conduz, para você ter a possibilidade de você se apropriar um pouco mais da sua história de vida. E a partir dessa apropriação da sua história de vida, mas feita não porque eu estou te falando, mas por um processo de autoconsciência do seu eu trabalhando ali, né, de você se apropriar dessa história de vida, você tem uma possibilidade, então, digamos assim, direcionar o futuro que você quer ter. Mas um futuro baseado numa consciência maior do que você realmente quer. Né? Porque senão a gente vai deixando a vida se levar para onde ela quiser, não é isso? Ah, e isso só funciona para o Zeca Pagodinho. Não é? Pois é. Deixa Né? levar só funciona com o Zeca. Então, Elô, é assim, funda a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica no Rio de Janeiro, preside essa instituição, agora faz parte do corpo diretivo da Associação de Medicina Antroposófica Nacional, traz aí o trabalho de formação, os ciclos da vida, traz também a criação dessa nova formação no Rio de Janeiro, né, da Trinos, mergulha. Tem a filha que é assistente também no mergulho e celebrou agora, 64 anos, e está livre dessas leis biográficas, com potencial para nos orientar, para fazer um trabalho maravilhoso de autoconhecimento, que você acabou de explicar. Qual é o sentimento hoje, Elô? Meu sentimento é gratidão. Uma gratidão profunda, né? Eu estava até pensando muito isso no meu aniversário, que eu sempre faço uma reflexão do que eu já vivi. E uma gratidão profunda, sabe? Por tudo, por todos, por tudo que eu aprendi, não só pelas coisas boas, mas por tudo que eu passei, né? Pelas crises que eu já tive, pelas reconstruções que eu já tive, pelos recomeços que eu tenho tido, né? E uma profunda gratidão, que aprimora cada vez mais, sabe? Quanto mais a gente percebe o que a gente é e o quanto a gente pode fazer pelas pessoas, que eu acho que isso é o que dá brilho no olho, como eu sempre falo. Acho que não tem forma mais bonita da gente concluir esse nosso encontro do que com essas tuas palavras. Quero agradecer muito o fato de você ter participado hoje e ter aberto esse 2021 com uma história tão maravilhosa, tão inspiradora e trazendo assim, essa energia e esse alento de futuro que a gente está precisando nesse momento que está tão tenso para todos nós. É um respiro, ainda que um mergulho, é um respiro ter escutado você, Elô. Muito, muito obrigada. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Que você acha que... A única coisa que eu falo, gente, assim, né? É sempre ter no coração confiança, né? Confiança que nada acontece para piorar a vida da gente. Sempre a gente pode não entender naquele momento, mas logo que a gente percebe o que realmente está acontecendo. Coragem para atuar, não deixar nunca o medo paralisar. Se a gente confia, a gente tem coragem e amor no coração. A gente tentando manter essas três coisas, vamos em frente que atrás vem gente. Vamos em frente que atrás vem gente. Elô, muito obrigada. Perguntaram aqui se vai ficar gravado. Sim, todas as lives ficam gravadas aqui no nosso canal. E convido todos vocês, na quarta-feira da semana que vem, a participar mais uma vez com Um Dedo de Prosa. Um beijo. E muito obrigada a todos, viu, pela participação. Obrigada mesmo. Um beijo muito grande em cada um. Tchau, Elô. Muito obrigada. Tchau, gente. Que começo, hein? Maravilhoso.